Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje o assunto é teologia sistemática. Na aula inaugural, tratamos um pouco da definição da palavra teologia, estudo a respeito de Deus. Lembrando que esse estudo a respeito de Deus só é possível porque Deus se auto-revelou. Então, o que nós temos a capacidade de conhecer é baseado naquilo que Deus se revelou. Então, Deus se revela aos homens e essa auto-revelação de Deus é que torna a teologia uma ciência possível. Porque se Deus não se revelasse, não tinha como o homem conhecer nada a respeito de Deus. Então, se nós conhecemos, é porque Deus assim permitiu, através de sua auto-revelação. Então, temos a teologia de maneira resumida, é um estudo a respeito de Deus. E temos aqui a teologia sistemática. Nós temos a teologia histórica, a teologia bíblica, e nós não iremos tratar dessas teologias. Lembrando que o curso aqui é um curso fundamental, um curso de introdução à teologia. Então, iremos falar sobre a teologia sistemática, ou como alguns gostam de chamar, de sistema teológico. Sistema teológico. Então, quando nós falamos de sistema, logo falamos também de metodologia. Então, perceba que essa teologia sistemática, ela envolve um método próprio, E o que seria esse método? Esse método é um estudo detalhado sobre um determinado assunto. Ponto. Então, a teologia sistemática, ela envolve um sistema. E um sistema é pôr em prática através de um método. Então, todo sistema ele tem um método, uma metodologia. Então, o que nós chamamos de método dentro da teologia sistemática, eu estou chamando aqui de um estudo detalhado sobre um determinado assunto. Então temos na nossa fé várias, por exemplo, o novo convertido, ou até os nossos irmãos que já têm muito tempo na igreja. Obviamente que não temos resposta para todas as dúvidas da nossa fé, Porque fé é fé. E tem coisas que a gente não entende, mas crê. É fé. No entanto, a nossa fé, ela não é louca. Ela é fundamentada nas Escrituras. Embora não tenhamos todas as respostas que queríamos ter, mas encontramos fundamentos que balizam a nossa fé. Então, por exemplo, quando uma pessoa pergunta sobre quem é Deus, então iremos partir desse ponto aqui, estudo. E nós falamos em aulas anteriores sobre a fonte primária da teologia. Qual é a fonte primária? A fonte primária, a fonte fundamental é as Sagradas Escrituras. Então, é através da Bíblia
que nós encontraremos as respostas para as nossas muitas perguntas. Então, a teologia sistemática busca também apresentar, né, os temas diversos que nós encontramos nas páginas seletivas das Sagradas Escrituras. Então, ela vai desenvolver o seu método. E o que é método? Um estudo detalhado sobre determinado assunto. Nós também temos a organização. Então, temos o método aqui. Pronto. Então, de maneira resumida, eu digo que a teologia sistemática é um sistema teológico aonde ela utiliza um método, né? O que seria o método? Investigar, né? Investigar ou se aplicar a um determinado assunto. E depois que a teologia sistemática utiliza desse método, um estudo detalhado sobre um determinado assunto, ela organiza. Então, quando ela organiza, nós vamos chamar essa organização, vamos dizer assim, em uma ala, né? Ou uma classificação, ou podemos chamar também de doutrina, né? Essa pode chamar de classificação, ou podemos chamar de divisões, ou doutrina. Então esse é o resumo, né, da teologia sistemática. Então é um sistema teológico. Como é que funciona esse sistema teológico? Ele funciona com o propósito de solucionar uma questão ou uma dúvida. A exemplo. O que é o pecado? Vou dar um exemplo. Pecado. Pronto. Então, a teologia sistemática vai para a Bíblia, em busca de responder essa pergunta. Ela vai fazer um estudo detalhado nas Escrituras, versículo por versículo, livro por livro, texto por texto, e ele vai organizar, ou podemos chamar também de aqui, ó, agrupamento. Pronto. Então, Daniel, o que é o pecado? Pronto. Vamos usar um sistema teológico para descobrir o que é o pecado. Então, em busca de responder essa pergunta, a teologia sistemática vai usar esse método. Qual método? Um estudo apurado. Um estudo detalhado, minucioso, sem pressa, sabe? Do início ao fim, de Gênesis, a Apocalipse. Então, ao longo da Bíblia, essa investigação vai ser minuciosa, ó. E nessa investigação, o alvo é o assunto, ou a dúvida. Nesse caso aqui é o pecado. Então, quando ela encontrar o que é o pecado, como o pecado surgiu, aonde surgiu, nós lembramos aí que o pecado
surgiu através do querubim, o Satanás, foi o primeiro a pecar. Não foi Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros homens a pecarem, mas não foram as primeiras criaturas. As primeiras criaturas a pecarem foi Satanás e a terça parte que caiu com ele. Então, quando se investiga a questão do pecado, logo iremos descobrir nessa investigação que o primeiro a pecar não foi no Éden. O primeiro pecado não nasceu no Éden, nasceu no céu. Então, vai surgir um outro assunto. Os anjos. Sim, se não foi o Adão e Eva que pecou primeiro, quem pecou? Ah, Satanás. Quem é Satanás? Quem são os anjos? Como foram criados? Né? Qual é as suas classificações? Então, a teologia sistemática, o assunto aqui agora não é mais o pecado, o assunto agora vai ser os anjos. Pronto. Depois que você estudar os anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Tudo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse a respeito desse assunto, aí vamos descer para o Éden. E vamos ver lá Adão. E vamos ver Eva. Então, quando nós chegamos aqui, vai surgir um outro assunto. Pecado. Vou botar sobre o homem. Entendeu? O homem. Quem criou o homem? Como o homem foi criado? Quais partes do homem? O homem foi criado em quantas partes? Né? Ele é corpo e alma? Ele é corpo e espírito? Ou ele é corpo, alma e espírito? Né? Então, os atributos do homem, né? Inteligência, os atributos da sua personalidade, né? Vontade própria, o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Então percebam que a teologia sistemática ela vai fazer esse estudo detalhado. E quando ela encontrei nesse texto, nesse versículo, aqui, livro tal, B, aí pronto. Aí a teologia sistemática vai trazer daqui os achados, tá vendo os achados? E vai agrupar. Tá vendo? Aqui é um grupo, aqui vai ser outro grupo, aqui vai ser outro grupo. E é por isso que eu disse que para vocês que essa organização pode ser chamada de agrupamento, né? Pode ser chamada de uma ala, né? Pode ser chamada de... Essa ala não é tão assim... Eu estou dizendo para facilitar, né? Mas geralmente você não acha esse termo, não. Mas só para facilitar o seu entendimento. Então, as palavras que nós costumamos a mais ver é isso aqui, ó. É classificação, divisões ou doutrina, tá certo? Então vamos chamar aqui de classificação ou doutrina, né? A doutrina do pecado, pronto, vai ser essa ala, vai ser esse agrupamento. Então, quando a teologia sistemática quiser apresentar todo estudo sobre o pecado, só é abrir essa janela, só é abrir essa porta, porque já vai estar tudo agrupado, versículos, textos, contextos, todas as referências bíblicas, explicações, noções, né? Então, a teologia sistemática busca facilitar para o aluno, né? Então, quando o aluno precisar de alguma questão que envolva o pecado, só ele ir lá na classificação, né? Chamada aqui de pecado. E nos anjos veio uma dúvida, tem a ver com anjo? Pronto, pega a chave e abre lá no agrupamento. Então vai estar tudo sobre os anjos nessa ala, nessa classificação, nesse agrupamento. Então são vários agrupamentos. Então cada assunto vai estar dentro de um agrupamento específico.
Então, vamos ver na próxima aula um pouco sobre mais um pouco sobre aquilo que vamos chamar ou de divisões de doutrina, ou de maneira melhor empregado seria esse termo aqui: as classificações. Tá bom? Classificações. Então nós temos aqui o pecado que dentro da classificação ou dentro da doutrina é chamado de amartia ou amartiologia, né? O pecado, amartiologia, a doutrina do pecado, né? Os anjos seria angelologia, do homem antropologia, se for salvação vai ser soteriologia, a doutrina das últimas coisas, né? Do fim, do arrebatamento, do milênio, vai ser escatologia. Estão vendo aí? A respeito de Jesus, a respeito de Cristo, aí vai ser cristologia, dentre outras doutrinas ou outras classificações, e vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Então, resumindo, a teologia sistemática é um meio de utilizar-se de um método para responder várias perguntas da nossa fé. Então, e cada pergunta dessa, obviamente, vai estar dentro de um assunto. Tá certo? Se o assunto for sobre Deus, os atributos de Deus, os nomes de Deus, né? Então vai ter uma doutrina específica, um agrupamento específico, para quando você precisar descobrir a respeito de Deus, você vai na classificação, ou na doutrina, ou na divisão da teologia sistemática. Se for sobre Cristo, você vai aqui nessa classificação. Salvação, você vai aqui. Sobre o pecado, você vai na martiologia. E aí nós conseguimos de maneira organizada. Entendeu? Então, organizada, porque essa organização vai ser agrupada. Então, quando você entrar na martiologia, você vai perceber que tudo que envolve o pecado está dentro dessa disciplina, dentro dessa doutrina, dentro desse agrupamento, dentro dessa classificação. E essa classificação, né, essa doutrina, esse agrupamento só é possível por causa da metodologia, né, de apresentar um estudo detalhado sobre esse determinado assunto. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.